Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que investe demais em nossas vidas, exigindo tão pouco a nossa reforma íntima. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento ao nosso novo livro, o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. E, para quem está chegando agora, quem não acompanhou desde o início da leitura do nosso livro, na verdade, nosso terceiro livro desta série de leituras, nós fazemos o evento ao vivo, a live aqui, no nosso Facebook. E depois, quando termina, eu faço o upload, eu subo o vídeo para o YouTube. Assim, quem não puder acompanhar ao vivo, tem sempre a opção, logo em seguida, de buscar a leitura, essa discussão do livro Boa Nova, também no YouTube. E lá vai encontrar também uma playlist do livro A Caminho da Luz, o primeiro livro que fizemos esse projeto. E em seguida teremos o livro Nosso Lar, de André Luiz, este best-seller. Dar aquela olhadinha para ver quem está conosco aqui. Albertinho, meu irmão, espero que você esteja muito bem. Manda aquele super beijo para a Ângela. Marisa, tudo bom, Marisa? Muito bem-vinda. Marisa sempre conosco também. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Espero que você esteja muito bem. Manda aquele abraço para o Bernardo. Doriane, muito bem-vinda, Doriane. Como é que você está? Está bem? Muito bem-vinda também. Oi, Palmira, tudo bom, Palmira? Muito boa noite para você. Oi, Denise. Ótima noite para você também. Obrigado pela sua presença sempre aqui conosco. Neia, tudo bom, Neia? Neia também, sempre presente. Muito obrigado aí pela força que vocês dão nesse trabalho. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Muito boa noite para você. Socorro, Socorro também. Sempre conosco, né, Socorro? Aquele beijo especial no seu Carlos. Cecília, minha sobrinha e afilhada, muito boa noite para você. Um beijão em todos aí da sua casa. Rita, tudo bom, Rita? Bem-vinda, boa noite. Ana Carla, tudo bom, Ana Carla? Boa noite, bem-vinda. Maria Terezinha, tudo bom? Muito boa noite. E aquele beijo especial também no Tiago. E as pessoas vão chegando e vão entrando na live. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, que são as primeiras pregações de Jesus. Então, o que eu pensei em conversarmos na introdução da leitura deste capítulo? Pensei em conversar um pouquinho sobre uma discussão que ainda existe no meio acadêmico sobre a existência ou não de Jesus. Repare que não é a discussão se Jesus é ou não Deus, se Jesus é essa figura religiosa, é o mestre, não. É se simplesmente ele existiu ou não, porque existem alguns historiadores que acreditam que Jesus não existiu. Jesus foi uma invenção, tá? E aí esse é o ponto que nós vamos trabalhar na primeira parte da introdução, e na segunda parte a gente vai pegar também um pouquinho da visão filosófica desse Jesus histórico. E já adiantando que é muito complicado a gente, principalmente da minha parte, fazer essa distinção de Jesus histórico para Jesus Messias, né? Esse nosso Salvador. Eu, de alguma forma, eu confundo os dois. Então eu peço desculpas se eu não for capaz de
apresentar uma visão imparcial, tá? E aí, o que eu estava pensando em falar com vocês para iniciar essa primeira parte da introdução, que é justamente nós termos uma comprovação da existência de Jesus. Dividir em dois pontos. Primeiro, com evidências arqueológicas e depois evidências textuais. Eu lembro que eu era muito jovem, devia ter a idade da minha sobrinha, assim, ainda adolescente, e fazia uma matéria de filosofia na faculdade. E eu lembro que meu professor, ele foi categórico em afirmar, repara, um professor de filosofia foi categórico em afirmar que Jesus não existiu e que também não havia nenhuma comprovação histórica da existência deste personagem. E eu fiquei muito incomodado, né? Eu nasci numa casa espírita, então com 18, 19, 20 anos, eu tinha essa fé muito forte e sempre acreditei muito em Jesus. Não que eu seguisse os seus ensinamentos, mas eu sempre acreditei muito nele. E eu ouvia de um professor que tudo isso foi uma invenção, principalmente uma invenção medieval, eu fiquei incomodado. Mas como muito jovem, eu não tinha como rebater, não tinha como analisar esse ponto. E como os outros colegas de sala de aula também não tinham, né? E eu fico imaginando quantas pessoas, de alguma maneira, acreditaram nesse professor e, de certa forma, enfraqueceram ou perderam a sua fé. E aí o tempo foi passando, eu fui conseguindo algumas informações a respeito disso e vi que ele estava completamente enganado. Então, como eu disse, nós vamos pegar esse primeiro momento para ver evidências arqueológicas, né? E é difícil a gente falar de evidência arqueológica porque Jesus era um desconhecido. Uma coisa é você encontrar uma moeda do imperador romano, uma coisa é você encontrar uma inscrição de Herodes, que era o rei de Israel daquela época. Outra coisa é você, de repente, encontrar uma pedra com o nome de Pôncio Pilatos. Essas são evidências arqueológicas que existem por aí. E justamente porque nós vamos falar sobre isso, Silvia. E quando a gente está pegando essa questão arqueológica, é claro que o fato de Jesus ser uma pessoa comum, não vamos ter esse tipo de evidência. Então, se pararmos para pensar, o próprio Pôncio Pilatos, que era o prefeito da Judéia, só em 1961, pouquíssimo tempo atrás, foi descoberta uma pedra com as inscrições do seu nome. Então, a gente está falando de alguém muito importante, um romano muito importante, que vivia naquela época de Jesus. Só há pouco tempo, uma peça foi encontrada. Eu tenho até aqui essa que eles chamam de estela, né, que é uma pedra com essas inscrições. Então, uma evidência arqueológica de 61 que foi encontrada em Cesareia Marítima, onde era Cesareia Marítima, né? E diz que é Tibério Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Então, olha que dificuldade termos alguma evidência arqueológica. Mas como a Silvia ali já antecipou, nós temos algumas evidências que são textuais. Então, se pararmos para pensar, as mais óbvias textuais sobre Jesus são dos próprios apóstolos, que conheceram ele. Então, você tem Mateus e João, por exemplo, que conheceram pessoalmente Jesus e que descreveram, que falaram sobre seus milagres, sobre seus posicionamentos, sobre as suas ideias. Então, aí você já tem uma comprovação. Paulo de Tarso, que não conheceu pessoalmente, mas que conheceu pessoas que conheceram e disse muito sobre Jesus. E aí eu sempre penso, né? E esse professor de filosofia, quando negou os evangelistas, quando negou
Paulo de Tarso, como também biógrafos de Jesus, de alguma forma deveria negar também a existência de Sócrates. Porque Sócrates, assim como Jesus, também nunca escreveu nada. Nós só sabemos sobre ele porque houve alguns discípulos, o mais importante, Platão, que nos contou, através dos seus diálogos, né, dos seus livros, escritos na forma de diálogos, sobre Sócrates. E ele não teve nem, dessa forma, a hombridade de também negar a existência de Sócrates. Eu acho que o problema dele era com Jesus. Mas como seria muito óbvio falarmos aqui sobre as evidências textuais de cristãos, eu peguei uma evidência textual de um romano. Existem muitas outras, tá? Eu peguei apenas de um historiador romano que escreveu um livro sobre os 12 Césares. É o tal de Suetônio, o nome do historiador. E ele, quando está fazendo a biografia do imperador romano Cláudio, e quando está fazendo também a biografia do imperador romano Nero, ele cita o Cristo de duas formas. Então eu peguei aqui, deixa eu mudar a tela para a gente ver o que ele nos apresentou. Então o Suetônio é de 69 e morreu em 141, tá? Claro, depois de Cristo. Historiador romano que escreveu a vida dos 12 Césares. E quando ele está falando sobre o imperador Cláudio, e o Cláudio viveu, na verdade, o império de Cláudio foi do ano 41 até o ano 54 depois de Cristo, ele diz o seguinte: que Cláudio expulsou de Roma os judeus que, sob a instigação de Crestus, estavam constantemente causando distúrbios. E aí é interessante a gente entender, né, que Crestus, nesse caso, ele não está falando sobre Cristo. Ele se confundiu. Ele está falando de um nome próprio romano, que era comum esse nome, Crestus, tá? Cristo, o significado é Messias. Cresto não tem nada a ver com Cristo. Então ele acabou se confundindo. Como é que os historiadores acreditam realmente que ele estava falando de Cristo e não de uma pessoa comum chamado Crestus? Porque não justificaria judeus estarem brigando entre si por causa de um romano. E justamente os judeus deviam estar tendo aquelas discussões acaloradas, né? Aquelas guerras filosóficas, porque um grupo deveria acreditar que Jesus era o Messias e o outro grupo não. Em relação a Nero, quando ele está descrevendo Nero, é mais óbvia, porque aí sim ele cita Cristo. Então, traduzido foram aplicadas punições aos cristãos, uma classe de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. Olha como Suetônio trata os cristãos, né? Supersticiosos, maléficos. E aí, nesse ponto, a gente consegue ver nitidamente que aí ele já está falando de cristãos, né? E quando a gente está analisando Nero, nós estamos vendo justamente poucas décadas depois da morte de Cristo. Paulo de Tarso, por exemplo, foi morto por Nero. Pedro também. Então, Suetônio, quando está falando sobre Nero, ele já está vendo o movimento de cristãos que já estavam em Roma e, de alguma forma, causando problemas para o império. Suetônio ele falava muito mal de Nero, mas nesse ponto específico ele estava do lado de Nero, até porque Nero, como nós conhecemos a história, colocou a culpa do incêndio em Roma nos cristãos. E Suetônio deve ter entrado nessa fake news, não é de hoje que existem fake news, tá? E comprou essa briga. Então, nós apresentamos agora evidências textuais dos romanos. E aí, para terminar essa primeira parte, vamos ver evidências textuais dos judeus. E como a Silvia disse, né, nós temos um historiador, Flávio Josefos, esse nome é um nome romano, tá? O nome verdadeiro dele
era Yosef ben Matatiyahu, só que como ele foi preso durante uma das guerras entre os judeus e os romanos, ele acabou mudando de lado, virando romano e virou um historiador a pedido de Flávio, o imperador romano. E ele cita em dois momentos, em um dos seus livros, Antiguidades Judaicas, o nome do livro, e ele cita em dois momentos distintos esse Jesus. O primeiro momento onde ele cita é bem controverso. Os historiadores não acreditam que tenha sido Flávio Joséfos a citar, a falar sobre Jesus. Por quê? Porque Joséfos, de alguma forma, ele afirma que Jesus era o Messias. E não existe nenhuma justificativa para ele fazer isso, até porque Joséfos não se converteu ao cristianismo. Então acredita-se que houve uma adulteração no texto original por cristãos justamente para corroborar essa narrativa que Jesus era o Messias. Repare que nós não estamos discutindo aqui se Jesus era ou não o Messias. Nós estamos discutindo se Jesus existiu ou não. É um outro ponto, tá? Então, esse texto específico, em específico, nós podemos até duvidar. O segundo texto já é um pouco diferente. É uma passagem onde Joséfos está falando sobre Tiago, irmão de Jesus, que foi apedrejado. Então vamos ver os dois textos aqui. Flávio Joséfos, então ele é de 37 a 100 depois de Cristo, e como eu disse, é um historiador judeu do século I. E quem depois quiser ver é esse livro, Antiguidades Judaicas. Essas passagens são conhecidas como Testemunho Flaviano e a referência a Tiago, irmão de Jesus. Então, o primeiro, aquele que eu disse que era controverso, que os historiadores não acreditam que seja realmente Flávio que tenha escrito isso. Nesse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem. Ele era um autor de feitos surpreendentes e um professor de pessoas que aceitam a verdade com alegria. Ele atraiu muitos judeus e muitos gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, devido à acusação feita pelos principais homens entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam não desistiram de sua afeição por ele. No terceiro dia ele apareceu para eles, restaurado à vida, pois os profetas de Deus haviam predito essas inúmeras outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, não desapareceu até hoje. Então esse é o texto que acreditam que houve adulteração. Mas esse segundo, realmente acreditam que tenha sido ele. Então vamos ver o segundo. Mas o jovem Ananus, que, como dissemos anteriormente, recebeu o sumo sacerdócio, era de um temperamento audacioso e muito atrevido. Ele seguiu o partido dos saduceus, que são severos em julgamentos mais do que todos os outros judeus, como já mostramos. Como Ananus tinha tal disposição, ele pensou que tinha uma oportunidade favorável, pois Festo estava morto e Albino ainda estava a caminho. Então ele convocou os juízes do Sinédrio e trouxe perante eles um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, que era chamado Cristo, e alguns outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Então dá para percebermos que realmente também temos evidências textuais da existência de Jesus em relação aos judeus. Dito isso, se alguém disser que Jesus não existiu, nós já temos conhecimento suficiente para rebater à altura com informações convincentes. E agora vamos entrar na segunda parte da nossa introdução, que é tentar entender um pouquinho da revolução proposta por Jesus, a revolução filosófica proposta por Jesus. Então, qual era o pensamento filosófico que, de alguma maneira, existia, e eu vou chamar de Palestina, né? Mas esse termo ainda não havia sido criado, só para te entender aquela região ali onde Jesus habitava. Eram
pensamentos filosóficos gregos e, de alguma certa forma, também romanos, principalmente os gregos. E por quê? Por que chegou tão longe? A gente falou aqui de Sócrates, nós também já falamos de Platão, discípulo de Sócrates, nós já falamos também de Aristóteles, discípulo de Platão, e esses três são os grandes filósofos clássicos gregos. E nós temos Alexandre, que foi um aluno de Aristóteles. Alexandre não foi filósofo, mas foi um grande conquistador, também conhecido como Alexandre o Grande. E ele vai levar todo esse conhecimento filosófico para o mundo existente naquela época, vamos dizer assim. O mundo oriental, ele sai de onde hoje é a Grécia, na verdade da Macedônia, vai passar por Atenas, por Esparta, vai levar para o norte da África, vai chegar até as margens do rio Indo, na Índia. Você vê como ele foi um grande conquistador. Morreu com 32 anos, 33 anos, muito jovem, e conquistou quase o mundo inteiro. Não apenas conquistou, como nós sabemos, ele leva também toda uma cultura helênica, essa cultura grega, essa filosofia, e acaba misturando essas ideias gregas com as ideias existentes. Ele não vinha e impunha, não, nossa, é a verdade absoluta, não. Porque os pensadores gregos, eles tinham essa forma de pensar. Eles vinham uma tese, eles criavam uma antítese, misturavam e saía como resultado uma síntese, tá? Então, Alexandre acaba levando o ideal filosófico grego para o mundo inteiro. Então, quando nós estamos analisando Jesus, naquele período, eles estavam todos imersos nessa cultura greco-romana. E romana por quê? Porque depois os romanos conquistaram tudo, até a Grécia, se apaixonaram pela filosofia, pela cultura helênica, essa cultura grega, só que eram muito belicosos e acabaram conquistando também o mundo todo e levando para mais longe ainda esse ideal filosófico. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar Aristóteles um pouquinho, só para a gente tentar entender bem superficialmente como era o pensamento de todos esses povos que margeavam ali o Mediterrâneo. Aristóteles, ele bem diferente de Platão, nós falamos aqui que Platão, por exemplo, escrevia em diálogos. Aristóteles, ele é considerado o pai da lógica. Então, os textos dele são muito mais... O formato dos textos é bem diferente de Platão, ficando mais fácil para a gente entender. E ele, como se ele estivesse sempre fazendo uma receita de bolo, tentando descobrir os detalhes. Era como hoje nós chamamos, né, do tal do algoritmo. Ele fazia algoritmos o tempo inteiro para tentar compreender as coisas. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer era usar o método socrático, essa busca pela verdade, tentando, de alguma forma, extrair as informações. Então, vamos supor que ele quisesse saber sobre a verdade. Ele iria fazer diversas perguntas para buscar essa informação, assim como Sócrates fazia, a famosa, como eu disse, maiêutica, tá? Ele acabava criando um parto na pessoa para a pessoa colocar para fora essas verdades. E o ponto que Aristóteles tinha em mente, e que é bem interessante, era buscar as causas primeiras. Tá? Quando você vê o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, o que é Deus? E a resposta, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou é Aristóteles desencarnado respondendo, ou alguém que seguia muito esse ideal Aristóteles de pensamento, buscando sempre a causa primeira. Então, por que o ventilador está funcionando? Porque está ligado na tomada. E quem está abastecendo? A eletricidade. E quem gera a eletricidade? A eletricidade é a usina eólica. E quem é que gera o movimento na usina eólica? É o vento. E quem gera o vento? Está vendo? Ele está querendo sempre buscar a causa primeira para o ventilador estar funcionando. E no final das contas, a causa primeira dele chegava numa força
que não era explicável pela matéria. E aí, no ano 1000, São Tomás de Aquino vai cristianizar Aristóteles e vamos ter aí, através de uma outra escola filosófica chamada escolástica, né, essa base filosófica católica que vem dos pensamentos gregos, provavelmente de Aristóteles. Mas além dessa causa primeira que Aristóteles gostava de buscar, ele também gostava de analisar os objetivos finais. E ele chegava perguntando para uma pessoa: por que você está estudando? Ah, porque eu vou ter uma prova. Mas por que você vai ter uma prova? Ah, porque eu quero me formar. E por que você quer se formar? Ah, porque eu quero ser médico. E por que você quer ser médico? Eu quero curar as pessoas. E ele levava a pessoa à loucura, e no final de tudo, por que na verdade ele estava estudando? É porque, depois de tudo, o objetivo final era porque ele queria ser feliz. Então Aristóteles colocou como objetivo final da vida de todos a felicidade. Que ele não chamava exatamente de felicidade, né? Era eudaimonia. E esse eudaimonia vem muito de Sócrates, que Sócrates tinha um daimon, que depois foi traduzido como demônio, né? Que era um gênio, assim como os gênios árabes, sabe? Gênio da lâmpada. Ele também tinha um gênio e que conversava com ele. E esse eudaimonia seria um bom gênio, que traduzido seria felicidade, tá? Então, para Aristóteles, a felicidade é esse objetivo final de todos nós. Mas qual seria a essência dessa felicidade? A essência da felicidade, ele tentou buscar em diversos pontos, como as questões materiais, mas ele viu que o ser humano não era material, não era animal. Então, uma coisa é você buscar a felicidade na alimentação, nos prazeres físicos, mas isso os animais já fazem, nós somos seres superiores. No final, ele chegou à conclusão que a felicidade era, uma certa forma, uma virtude, e que os gregos chamavam de arete. E essa virtude é arete traduzido, chega a ser virtude, mas é mal traduzido, né? Todo mundo é porque os gregos realmente eram muito profundos, e a gente tentar traduzir isso como felicidade é pouco. Desculpa, tentar traduzir arete como virtude é pouco. Então vamos tentar entender virtude com um propósito. Como assim, Leco? Eu não entendi. Então, qual é a virtude com o propósito do olho? Ah, a virtude com o propósito do olho é enxergar o melhor possível. Então, para o olho ser feliz, ele tem que enxergar bem de perto, de longe, tem que enxergar bem à noite. É como se ele tivesse esse combo dessas virtudes todas, mas com o propósito da sua utilidade. Então, se pararmos para pensar a virtude, a arete de um soldado é guerrear muito bem. Então, o exemplo disso seria Aquiles, né? Um soldado perfeito, quase perfeito, porque tinha o seu calcanhar. E o do pensador. O do pensador é o amor pelo conhecimento. Então, seria a arete desse pensador seria ser um filósofo. Só que, para o filósofo alcançar esse objetivo máximo de pensar com profundidade e ajudar a polis, né, a cidade, ele precisava ter um tempo ocioso, o ócio criativo. E para isso alguém tinha que trabalhar por ele. Estou entendendo que virtude, arete, era para alguns escolhidos. E se você, por exemplo, não sabe tocar flauta, e se sua mãe te desse uma flauta, se você não soubesse, você na hora ia ser arrancada da sua mão a flauta, porque no máximo você ia atrapalhar as pessoas, que a gente sabe realmente que um instrumento mal tocado atrapalha. Então, dentro dessa cabeça da Grécia, só os grandes escolhidos tinham grandes funções. O resto da população era pária, ficava à margem. Daí Aristóteles, por exemplo, ele de alguma maneira era a favor da escravidão, porque alguém tinha que trabalhar para que esses escolhidos, iluminados, pensassem em paz. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus, de alguma forma, veio subverter isso tudo. Por exemplo, Aristóteles falava sobre a verdade, a felicidade, desculpa,
e a felicidade era o fim da linha, mas da linha da terra. Jesus, quando aparece, quando surge, ele revoluciona todos esses pensamentos. Então, o que Jesus achava em relação, vamos supor que existisse esse termo, arete, essa virtude, essa iluminação de alguns escolhidos na sua época, no local onde ele vivia? Ele ele discordou completamente com o pensamento helênico, o pensamento aristotélico. Porque dentro da sua parábola dos talentos, o que ele vai dizer? Se você recebeu 5 talentos, vai, multiplica esses 5. Mas se você recebeu apenas um, você também tem que usar a sua força, o seu pensamento, o seu trabalho, o seu livre-arbítrio para multiplicar esse um talento. E digo mais, quanto mais, isso é muito importante, quanto mais a pessoa receber, mais ela será cobrada. Já pararam para pensar nisso? A diferença entre Jesus e os outros filósofos gregos? Ele diz: quanto mais você recebe, mais você será cobrado. Não é assim, quanto mais você recebe, mais você pode ficar deitadinho só pensando e os outros trabalhando por você. Não, muito pelo contrário. Em relação, isso me toca muito, essa passagem do óbolo da viúva, a senhorinha que foi vista dando uma moedinha muito humilde para doar para a caridade e quase foi ridicularizada pelas pessoas, e Jesus olha e fala: olha, ela está doando o que faz falta em sua vida. Aqueles estão doando o supérfluo, o que sobra. E aí, por isso que eu falei, é muito difícil de dissociar Jesus, essa filosofia de Jesus, com o Cristo, o Messias. Porque ele vai dizer, aos olhos de Deus, ela tem mais valor. Porque ela está se doando. Ela está dando o que ela possui realmente para os outros. Entende a diferença? E como Jesus foi revolucionário? Isso é muito profundo. E entrando mais ainda nas questões metafísicas que Jesus nos apresenta, porque Aristóteles, quando fala da felicidade, ele fala da vida aqui na Terra. Nós somos felizes quando utilizamos o nosso potencial, o máximo possível dele, do que temos na vida. E Jesus vai dizer que a felicidade também é o bem final, como Aristóteles afirmou. Só que o bem final não termina aqui na Terra. A Terra é apenas um pedaço. Que existe uma vida futura, e esta vida futura, sim, que aguarda a grande felicidade. Então, o sofrimento aqui na Terra faz sentido. Porque ao sofrer na Terra, você, de alguma maneira, está aprendendo muitas coisas e vai colher os frutos dessa bonança no lado de lá. Repara como Jesus, ele liberta as pessoas e dá para elas um significado do sofrimento. Não é à toa que quando ele fala sobre a felicidade, aí ele vai dizer os bem-aventurados, né? Os felizes, são os que sofrem, são os que choram. Por quê? Porque a dor física e a dor moral, de alguma maneira, estão trabalhando o seu íntimo. E você vai ser recompensado na vida futura. Por isso que quando nós tiramos Jesus da vida das pessoas,
o número de depressão explode, o número de suicídio explode, porque nós perdemos esse conforto, essa explicação de que existe um sentido para as nossas dores. E por isso que sempre será cíclico, até o momento onde a humanidade realmente entender a importância de Jesus, esse bem e mal querer de Jesus. Porque há uma luta para tirá-lo da história. Só que as dores aumentam vertiginosamente, e as dores terríveis, principalmente causadas por esse distanciamento de Deus. E aí a humanidade volta a buscar Jesus e volta a compreender o sofrimento, a importância do sofrimento e de bem sofrer. Perfeito? Eu acho que podemos iniciar então a nossa leitura e depois disso vai ser mais fácil compreender o alcance das palavras de Jesus e por que ele seduzia tanto e seduzia de maneira maravilhosa, sem nenhuma conotação pejorativa, aqueles que estavam à margem da sociedade. Vamos lá. Primeiras pregações. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista. Falamos muito de João Batista semana passada. No deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e águas entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Olha os pensadores ociosos, hein? Quase gregos. Eles não são gregos porque eles estavam ali aos arredores de Jerusalém. Eram todos judeus. Mas, quando fala pensadores ociosos, a gente está dando essa conotação, né, daqueles superiores que se achavam superiores aos demais, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de seus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Ora, falando que aqueles que estavam à margem, os ignorantes e os tolos, estão em toda parte. O olhar de superioridade, né? Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Nenhum instrumento de trabalho é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas?
Conheço o amor e a verdade, diz Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Então, o Anã estava querendo ver se Jesus conhecia a sabedoria, né, clássica, se conhecia as leis da antiguidade do templo, e Jesus estava muito superior a isso tudo. Sei qual é a vontade do meu Pai, que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galiléia distante. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontra nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os oleandros da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles embarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Lembrando que Simão, depois, vai ser conhecido como Pedro. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Mas, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: Sede bem-vindo. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar encendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: Um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas? Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las a todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiritor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações, para mais tarde inquiriu generosamente: Quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio das suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Que coisa incrível, né? Jesus surge do nada, pega dois desconhecidos, convida e os desconhecidos o seguem. E aí, nos bastidores da espiritualidade, Jesus reencontra dois amigos que foram convidados no plano espiritual para esse trabalho dificílimo e eles tentam lembrar de onde a gente conhece esse cara, porque estava lá dentro deles essa lembrança, não era no consciente, era no inconsciente. E aceitam justamente porque quem poderia negar esse chamamento? Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores,
O mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Semana passada falamos sobre esse Herodes, né? Que era o filho de Herodes o Grande e aquele que mais à frente acabou decapitando João Batista. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: Que fazes tu, Levi? Lembrando então que Levi, o publicano, hoje é conhecido como Mateus. O interpelado fixou-o com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: Recolho os impostos do povo, devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido. Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Que força, né? Que magnetismo desse mestre, né? E que reencontro lindo de Jesus com esses grandes espíritos que modificaram o mundo. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu à casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo, e na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. O povo simples, o povo humilde, aquele que durante tanto tempo, filosoficamente, fora negado o crescimento. E Jesus vem com essa nova disciplina mental, abrindo as portas para todos, gerando oportunidades de crescimento, desde o mais humilde servo até o mais poderoso imperador. Porque ele convidou a todos sem distinção. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Anã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos um material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria, e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe do firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tornavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Que belo livro, hein? Tanto na forma como no conteúdo. Como escreve bem Humberto de Campos, que coisa brilhante e que profundidade de ensinamentos desse querido mestre que nós amamos tanto. Então, agora, para finalizar a nossa prece,
E, seguindo as orientações dos bons espíritos, água fluidificada para todos. Vamos colocar um copinho de água ao lado, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer e sentir a presença desse Jesus amado que nos busca incessantemente. Vamos lá. Vamos fechar então os nossos olhos, como de costume, e repletos desse magnetismo, com essa sintonia ao mais alto que construímos durante a leitura do livro, vamos lembrar do pôr do sol, que acalma, que nos inspira e que nos aproxima de Deus. Jesus, ao falar, também buscava essa inspiração, também refletia o amor divino que nos acalma, que nos protege, que nos acalenta a alma. E se hoje aqui estamos reunidos em nome dele, é porque muitos silenciosos obreiros trabalharam, falaram, curaram e sofreram por ele. Então, queridos amigos, vamos olhar para as nossas dores de maneira diferente a partir de agora. Vamos encarar os nossos sofrimentos como ferramenta de transformação, como o cinzel que trabalha os cantos mais ásperos, as arestas mais pontiagudas que ferem o próximo. Vamos enxergar a dor como bênção sagrada. E se o peso da nossa cruz for maior do que supostamente aguentamos, lembremos que até o Mestre, quando tropeçou e caiu com seu madeiro, um desconhecido surgiu para apoiá-lo. Sempre haverá ajuda, sempre haverá um socorro. Não tenhamos dúvida alguma sobre isso. E assim, Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti, para que nos conduza, para que nos ajude a atravessar o deserto, que muitas das vezes, por ser tão árido, nos amedronta. Mas juntos de Ti, Senhor, reconhecemos que o peso que carregamos é outro, porque o Senhor é nosso pastor. E contigo nada nos faltará. Muito obrigado e que possamos dormir sob a Tua proteção. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos realmente guardar no nosso íntimo tudo que recebemos hoje aqui, que foi realmente muito, muito forte. Que o Mestre esteja em nossos corações e que possamos ter dias de paz, de tranquilidade e enxergar as dores que vão surgir em todos os níveis para cada um de nós de maneira mais madura e não pedir que o sofrimento vá embora, mas que tenhamos bom ânimo e forças para resolver todas essas questões. Obrigado e que Jesus nos abençoe. Até semana que vem, pessoal. Fiquemos com ele.